Salve, salve galera! Hoje daremos início à história de Lu Seng, um jovem que consegue cultivar e se tornar mais forte ao derrotar zumbis há 10.000 anos no futuro em seus sonhos. Curta e compartilhe com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no canal. Lu Seng. Lu Seng. Vemos o jovem Lu Seng dormindo na sala de aula enquanto o professor o chama. Ele acorda meio atordoado e pergunta o que foi? Todos caem na risada enquanto o professor fala que ele dormiu o dia inteiro outra vez. Zangado, o professor manda ele olhar para si mesmo. Faltam só 200 dias para a prova final. Um aluno fala que ele sequer está se esforçando. O professor fala que tudo que ele sabe fazer é dormir e dormir. Se continuar assim, até caso queira se tornar um pedreiro, ninguém vai querer te contratar. Ele pergunta a Lu Seng se ele sabe qual é o status de saúde mais baixo para um trabalhador da construção civil. Ele responde que é 0,8. O professor pergunta se ele atingiu este marcador. Um dos alunos pede para o professor parar de forçar o Lu Seng. Só deixe-o dormir, diz ele. Eles tiram sarro e dizem que o status dele é 0,7. O que mais ele poderia fazer, além de dormir? O professor só lamenta e concorda, até porque ele não está se esforçando. Ele dispensa a classe. Vemos Lu Seng arrumando suas coisas ainda meio sonolento. Seu amigo se vira e pergunta se ele teve outro pesadelo. Ele fala que droga, era aquele campo depressivo e seco de novo. Não tinha ninguém nas redondezas, exceto por monstros. Nem me lembre. Aquele pesadelo fez com que meu estado mental caísse severamente, e meu status de saúde caiu em 0,02. Eu vou ter que tomar muitos remédios e treinar até a morte para recuperar isso. Seu amigo fala que nem adianta pensar nisso, seu status de saúde é mais baixo que o dele, eles são apenas humanos normais. Não adianta pensar em se tornar herói ou salvadores do mundo. Vamos deixar que esses gênios preencham esse papel no nosso lugar. Ele convida Lu Seng para ir jogar alguns jogos. Ele dispensa e diz que não está com clima agora, ele prefere ir para casa. Ele pergunta por que está indo tão cedo para casa? Você não é assim. Vamos jogar juntos? Ele está disposto a pagar as bebidas e o tempo no computador. Lu Seng fala que não está com vontade, e que está precisando de uma soneca em casa. Vamos outras pessoas chamando pelo seu amigo, perguntando se ele ainda vai jogar. Ele diz que sim e pede que espere 1 minuto. Então seu amigo fala que na próxima vez jogamos. Lu Seng apenas concorda. Já na rua voltando para casa, ele ainda está meio sonolento. Uma mulher grita para ele sair do caminho. Ela fala para ele parar de ficar moscando no meio da rua. Vendo ela carregar tantas caixas pesadas, ele pensa que ela é tão forte. Ele se pergunta quando que ele vai poder fazer isso também. Vemos um prédio bem simples e meio acabado. Alguém está colando alguns adesivos na costa para aliviar a dor. A pessoa dá um gemido por causa da força que foi aplicada em sua costa. Ele pede por favor para ela ser mais gentil. Ela fala para ele suspirar. Apenas cerre os dentes e aguente. Ela está quase acabando. Lu Seng chega em casa e diz que está de volta. Sua mãe vê que ele chegou. Seu pai pergunta se ele está com fome e se quer comer uma maçã. Sua mãe diz que vai fazer a janta agora, e que está só esperando sua irmã chegar. Ele pergunta ao seu pai por que eles não compram uma máquina de circulação sanguínea. Ele ouviu dizer que apenas segurá-lo pode aumentar sua energia vital e sangue. Permite melhor circulação sanguínea e tem efeitos curativos para lesões na cintura e nas costas. Seu colega de classe tem um em casa, e diz que é muito bom. Seu pai, muito carismático, diz que isso não é uma lesão e sim um pequeno probleminha por causa da alta idade. Seu pai ainda é muito forte e isso não é nada para ele. Ele diz que é mesmo, tem um presente para você. Ele faz um suspense e fala que é o mais novo pó de recuperação de saúde da clínica benevolente. Ele pergunta se Lu Seng não está surpreso? Sua mãe dá um grito e pergunta se esse não é o pó de $20.000 que está sendo anunciado na televisão. Dando uns tapas na costa do seu marido, sua mãe fala se isso é real, e fala que ele é incrível. Ela ouviu dizer que é muito bom ter esses medicamentos durante seus estudos. Que homem sagaz você é! Então tenho certeza que pode suportar esse tapa. Coitado do velho. Muito feliz, sua mãe diz que isso é perfeito. Seus superiores a permitiram pegar as sobras de cabeça de porco que eles tinham no trabalho hoje, e eles vão comemorar seus esforços. Muito contente, o pai dele pergunta se isso é sério. Cabeça de porco? Sua mãe pergunta que dia é hoje. Ele fala que é um dia de sorte. Sorte sempre vem em dobro. Lu Seng fica se segurando para não chorar.
já que ele sabe que sua família é pobre e estão fazendo de tudo para ajudá-lo. Sua mãe pergunta em quanto está seu status de saúde? Já chegou a 0,85? Ela fala que sua irmãzinha conseguiu 0,9 de status de saúde já. Então é com você que estamos preocupados. Lu Seng entra em choque quando sua mãe fala que ouviu no noticiário de hoje que eles estão planejando aumentar o ponto de corte para os exames de nível ensino médio por 0,01. Dando uma disfarçada, ele fala que já sabia. Ele pensa que droga. Eu deveria me apressar e treinar. No seu quarto vemos que ele tem equipamentos de academia para auxiliar em seu treino. Ele enche seus pulmões de ar e logo em seguida faz umas poses muito comprometedoras e manda que a 14ª série de ginástica de rádio comece. Que treino ridículo na minha opinião. Ele fala que a Aliança Marcial Mundial recomendou essas 24 técnicas de reconstrução do corpo. Aparentemente, foi criada baseada em yoga antiga, artes marciais, técnicas de judô dos mestres marciais da Aliança. Elas são usadas especialmente para ajudar os artistas marciais iniciantes a fortalecerem suas fundações. A que ele está praticando agora é a 13ª edição revisada. Desde que o mundo mudou há 300 anos atrás, rachaduras enormes apareceram no céu e na terra. Monstros assustadores emergiram dessas rachaduras, mudando o curso da história do nosso mundo. Armas avançadas perderam seu valor, e a humanidade de repente foi capaz de tocar em uma fonte de poder diferente. Um bloqueio genético na humanidade foi desfeito. A força de todos cresceu exponencialmente. E além disso, todos vocês nasceram em um mundo de conflitos. Vocês devem carregar as responsabilidades dessa era. Todos vocês praticaram artes marciais pelo bem da humanidade. E cada um de vocês são um futuro legado das artes marciais. Lu Seng terminou 3 séries da técnica de reconstrução do corpo, e seu status de saúde ainda não mudou. O status de sua irmã está prestes a ser de 0,9. E ali está ele, sem a capacidade sequer de recuperar o seu status de saúde depois de ele ter recuado por conta dos pesadelos. Sua mãe e seu pai passaram por muitas coisas só para conseguir aquele remédio para ele. Os céus deram uma segunda chance ao deixar reencarnar nesse mundo de artes marciais. Ele se pergunta se isso é o final de tudo isso, já que não adiantou mesmo depois de ter praticado 3 vezes. Então ele irá praticar 4, 5, 6 vezes. Muito cansado, ele diz que definitivamente. Ele começa a sucumbir ao cansaço e sua visão fica turva. Ele acaba dormindo e acaba dentro de seu sonho. Ele pergunta se isso é aquele campo desolado dos seus pesadelos. Ele não sabe o que está acontecendo. Será que ele pegou no sono de novo? Ele ainda não consegue acordar. Um zumbi o ataca pelas costas e ele foi pego de surpresa. O zumbi avança ferozmente e o derruba no chão com força. Desesperado no chão, ele percebe que aquilo é um zumbi. Ela fala que caramba, eu já consegui escapar deles por algumas noites. Eu não acredito que fui capturado por essa criatura. Ele fala que droga, não ouse me subestimar. Mesmo que ele seja ruim em combate curto, mesmo que ele seja um lixo inútil cujo status de saúde é apenas 0,7, eu ainda sou um artista marcial. Ele dá uma bicuda e joga o zumbi para longe. Então ele agarra uma pedra que estava por perto para se proteger. Então ele vai para cima do zumbi para acertar um golpe crítico nele. Ele dá vários golpes na cuca do zumbi o derrotando. Ele finalmente conseguiu matar ele. A fraqueza de um zumbi é a sua cabeça. De repente ele ouve vozes estranhas, onde dizia que as portas da base foram atacadas. Criaturas evoluídas. Há criaturas evoluídas por toda a parte. Lu Seng se pergunta o que é essas fumaças negras. Ele se pergunta se aquilo eram as memórias daquele cara quando estava vivo? Por que eu obtive suas memórias depois de matá-lo? Ele se pergunta o que exatamente aconteceu, mas não dá tempo para ficar de bobeira e outro zumbi o ataca. Só que dessa vez ele já está mais ligado e dá uns golpes fatais no zumbi. Meus amigos, o monstro está saindo da jaula. Parece até que ele estava possuído pelo Biruleibe. Ele volta a si e se assusta ao ver a cabeça do zumbi no chão. Ele pergunta se ele fez isso, e quando ficou tão forte. Ele sente que a força está entrando lentamente em seu corpo. Será que isso pertencia ao zumbi que estava usando aquele equipamento? Ele percebe que matar os zumbis não só te dá as memórias de sua vida, mas também permitiu ele de obter mais força. Ele começa a receber as lembranças do zumbi. Base 1359. Essa base militar também apareceu nas minhas lembranças passadas. Acho que eu tenho que encontrar essa base.
Talvez lá eu encontre a verdade sobre esse sonho. Parece que dessa vez, quando ele foi absorver as lembranças, ele não sentiu o mesmo intenso sentimento de antes. Parece que para adquirir poder, ele precisa encontrar zumbis que estejam na classe de batalha. Ele diz que as memórias dele serão bem úteis para ele. Agora que ele já estava bem de boa ali, vemos algo puxando ele a todos os destroços no local. Ele pergunta o que está acontecendo quando ele percebe já está no seu quarto gritando. Ele se pergunta se acabou de acordar. Vemos uma garota chamando pelo Lu Seng. Ela fala para ele sair para o jantar e pergunta por quanto tempo que ele irá ficar em seu quarto. Ele abre a porta e aparece todo suado e não consegue dar uma resposta à sua irmã King He. Ela fala para ele que não me diga que você estava se exercitando. Você tem dormido no seu quarto o dia todo. Ela faz uma cara de poucos amigos enquanto fala com ele. Lu Seng dá umas risadas e fala para ela que na verdade, acabou pegando no sono. A irmã dele se surpreende com o corpo dele que está bem definido agora. Meio sem graça com a situação, ela diz a ele que é melhor ele se apressar e não deixar a mãe e ao pai esperando e depois disso vai embora. Toda corada ela se pergunta quando foi que ele se tornou tão fisicamente forte. Parece que ele tem se esforçado bastante em seus treinos. Ele fala que já está indo. Ele lembra que quando era criança, a King era muito apegada a ele, mas depois que nos entramos na faculdade, sua postura em relação a mim mudou, logo depois que seus primeiros resultados saíram. Não é de admirar que seu sangue e Ki ultrapassaram 1,0 e seu índice de batalha é superior a 100. Se isso continuar, ela logo se qualificará para uma bolsa de estudos em uma universidade de artes marciais. Resumindo, ela é um gênio. Um verdadeiro gênio e eu. Somos realmente uma combinação clichê de um irmão mais velho inútil e uma irmã mais nova genial. Ele se vê no espelho, então acredita no que está vendo. Ele se pergunta quando seu corpo ficou tão musculoso. Ele percebe também que apesar de ele ter despertado agora, ele não se sente cansado, nem sonolento. Em vez disso, ele sente cheio de energia. Lu Seng pergunta se as habilidades culinárias de sua mãe aumentaram. A comida hoje está uma delícia. Está tão boa que ele não consegue parar de comer. Ele levanta a tigela e pede mais. Todos se espantam porque ele já devorou a janta inteira. Meio sem graça, ele pede para esquecerem e diz que está cheio. Tentando disfarçar, ele fala que nunca ficou tão cheio. Seu pai pergunta do que ele está falando. Não iremos deixar você passar fome dentro da sua casa. Ele pede à sua esposa para fazer mais uma panela de arroz e cozinhar mais alguns pratos. Ela diz que tudo bem, sempre de bom humor. Seu pai fala que os meninos são assim mesmo quando estão na puberdade. Você nunca se sente cheio, não importa o quanto você coma. Antes que você perceba, você vai vomitar tudo. A puberdade é um ótimo período para melhorar sua saúde. Não podemos desperdiçar isso. Comendo e bem sossegada, sua irmã fala que ele tem 18 anos agora. E fala para ele se lembrarem do último teste de sangue e que foi apenas de 0,8. O humor do seu pai mudou e ele pede para ela não implicar com seu irmão. Ser capaz de aprimorar mesmo que pouco ainda é algo. Tem uma grande diferença em se graduar em uma universidade regular de artes marciais ou em uma universidade especializada nisso. Lu Seng pensa que talvez seu estado de saúde realmente tenha melhorado dentro do sonho, ou ele está imaginando coisas. Tenho que testar isso no dojo. Mestre do Ongguan Dojo se especializou nas técnicas de sua família. Uma vez ele ficou no top 10 na 23ª Conferência de Artes Marciais. Ele é um artista marcial de ranking 4, padrão da Confederação Mundial de Artes Marciais. Saúde de um artista marcial de ranking 1 Ki padrão 1.5. Índice de poder de combate 150. Artista marcial ranking 2, Ki de 15. Índice de poder de combate 1500. Do ranking 1 para o 2 o padrão aumentou 10 vezes. Artista marcial ranking 3, Ki padrão 100. Índice de poder de combate é mais de 10.000. Para se tornar um artista marcial de ranking 4 você deve ter um Ki padrão maior que 200 e um índice de poder de combate de 100.000. Lu Seng pensa que um estado de saúde superior a 200. Ele tem o equivalente a 300. Vendo pela minha posição comparada à de outros artistas marciais na sociedade, artistas marciais de alto nível são de fato super-humanos. Ele olha as taxas do dojo. Apenas pessoas de famílias ricas podem se dar ao luxo de participar. Se a King requisesse, meus pais provavelmente pagariam na hora para ela. Mas para mim? Esquece. Ele fala que não liga para isso, já que pode ficar absorvendo a experiência dos zumbis nos seus sonhos. Ele não precisa de treinamento no dojo. A atendente vê ele chegando e dá um olá para ele. Ela dá boas-vindas ao dojo e pergunta se ele veio para se inscrever na turma de aprimoramento de artes marciais. Ele fala que não e só veio aqui para avaliar o seu estado de saúde e poder de combate.
Ela pensa que ele sequer tem um instrutor pessoal junto com ele. Ela acha que ele não tem uma família rica. Ela fala para ele caminhar ao longo do corredor até a sala 8. Tem uma máquina de avaliação lá. Ela pergunta se ele vai precisar de ajuda. Lu Seng fala que está tudo bem, ele já sabe como funciona. Obrigado. Já na sala de teste ele está se preparando. Ele irá avaliar o seu estado de saúde primeiro. Ele ergue sua mão e a coloca em cima de uma esfera de energia. Ela brilha e mostra seus dados. Estado de saúde 0.963. Ranking do artista marcial. Posto de aprendiz 0.96. Ele realmente aumentou. Lu Seng fica eufórico e fala que subiu 0.2 em apenas uma hora. E é isso que ele chama de cultivação. Foram entalhada dentro de sua mente. Ele se prepara. Carrega um ataque de esfera no boneco de teste. O boneco absorve o impacto para computar seus dados. O resultado foi de 113 pontos. Ele fica surpreso e fala que aumento é até mesmo superior ao limite do seu estado de saúde. Muito alegre, ele fala que está acontecendo. Ele realmente poderá se tornar um verdadeiro artista marcial. Ele só dormiu por uma hora. E o seu estado de saúde e poder de combate aumentaram tanto. Ele se pergunta o que aconteceria se ele dormisse por 8 horas, 9 horas, 10 horas. Em uma noite, ele iria renascer. Quando chega a noite, ele está deitado e não consegue pegar no sono de jeito nenhum. Irritado, ele fala que droga. Quando ele mais quer, ele não consegue dormir. Por quê? Eu já tive minha cota de sono na aula? Que tipo de vida de jovem viciado na internet eu estou levando? Ele olha a hora e vê que ainda são 21 horas. Ainda é cedo demais para dormir mesmo. Ele vai apenas se exercitar e cairá no sono quando se cansar. Ele fala que tudo se trata de como pode estabilizar sua saúde agora que está aumentando. O primeiro movimento. Ele se espanta. Ele se pergunta o que acabou de fazer. Por que ele faria algo desse tipo? Ele faz esse exercício desde o ensino fundamental. Como posso cometer um erro? Ele continua e vai pegando as habilidades novas de combate. Ele percebe que isso é a lembrança da técnica de treinamento corporal que aquele zumbi aprendeu quando estava vivo. É isso aí, galera. Continuação da história do nosso protagonista Lu Seng no próximo vídeo. Queria agradecer a todos vocês que estão me ajudando se inscrevendo, comentando e fazendo com que o canal cresça a cada dia. Me ajude a bater a meta de 1K. Vemos Lu Seng treinando em seu quarto à noite. Ele pratica bastante suas novas técnicas. Ele percebe que agora ele sabe de mais de 200 movimentos. Com o tempo, quanto mais ele pratica, mais ele consegue sentir o poder crescendo dentro dele a toda força. Ele acha que não é apenas a técnica de exercício, tem também a técnica de respiração. Ele vê nas memórias antigas de um dos zumbis que em vida ele dizia para praticar a técnica de respiração e a de exercícios que ele ensinou a vocês, quando e sempre que puderem. Lu Seng pensa que isso é incrível. Esses poucos movimentos me deram mais resultados que eu tive quando pratiquei por um ano inteiro. Não, tive de longe maus resultados que eu tinha conseguido depois de todos aqueles anos treinando. Minha terra dos sonhos é um tesouro. Enquanto praticava, sua barriga começou a roncar. Ele pensava, meu Deus, tô morrendo de fome. O que está acontecendo? Por que estou com tanta fome? É insuportável. Ele se pergunta se isso seria talvez porque o seu corpo não pudesse repor energia o suficiente, depois do seu status de saúde crescer tanto? Comidas normais não podem repor a grande quantidade de nutrientes que ele precisa de suplementos. Mas a renda familiar não é o suficiente para cobrir os altos preços dos suplementos. Se isso continuar, sua cultivação será afetada. Ele tem que arrumar o seu próprio dinheiro para comprar os suplementos. Toda escola premia os alunos exemplares com uma recompensa. Ele se lembra que os alunos que receberam a recompensa da Academia Bayer foi de $10.000. Se ele quiser ganhar essa grana, ele deve mostrar o seu talento e sua força. Somos levados ao ginásio da escola. No vestiário vemos os alunos colocando seus uniformes. O amigo de Lu Seng fala que coisa boa. Aquele professor velhote não ficou a aula toda corrigindo provas. A gente não tinha aula de luta há muito tempo. Ele se surpreende e fala, Lu Seng, seu danadinho, quando você ficou no shape? A gente não se viu por uns dias, eu mal posso acreditar nisso. Lu Seng fala que recentemente ele esteve treinando muito. Ele percebe que seu cabelo cresceu e que ele deveria cortar. Seu amigo fala que ele só treinou duro por causa da aula de hoje, não é? Você só quer se exibir a si para ganhar a atenção das garotas? Ironizando, Lu Seng fala que ele que é fraco aqui. O exame final já está chegando. Você deveria se esforçar mais e se preparar bem. Lu Seng fala que talvez, essa pode ser minha chance.
de ficar popular. Vemos a arena de luta com todos os alunos da sala se aquecendo. O professor da sala Zhong Zhengo fala que para a aula de combate real de hoje, nós estaremos consolidando o que aprendemos no curso de artes marciais básicas. O amigo de Lu Seng fala que ele ouviu dizer que o professor Zhong é um artista marcial de grau 2. Ele até já lutou contra os monstros no campo de batalha antes. Olha aquela cicatriz no braço direito dele. Em pensamentos, Lu Seng fala que um artista marcial de grau 2, mas os movimentos dele parecem muito simples e superficiais. O que quer que eu tenha absorvido sonhando, é de longe superior aos dele. O professor mostra uma série de golpes. Em seguida ela fala que agora está beleza, ele já repassou os pontos importantes. Ele chama o aluno Ig Yifei e pede que ele seja seu parceiro para essa demonstração. Ig fala que sim, senhor Zhong. As garotas vão à loucura vendo ele caminhando para lutar. Elas falam que ele é tão gatinho, e também é forte. Outra diz que ele é o deus grego da nossa sala de aula e o mais inteligente da escola. Ele troca alguns golpes com o professor. O professor manda ele parar e fala que nada mal, seus movimentos até que são bons. Só tem alguns erros onde você coloca seu centro de gravidade. Ele irá ajudar ele a corrigir isso depois da aula. Ele fala para ele trabalhar bastante que você vai alcançar coisas ainda maiores. Ele fala que vamos continuar com a aula e que vai chamar alguém para lutar contra ele. Ele agradece pela ajuda. Em pensamentos, o aluno se pergunta: me corrigir? Um artista marcial de grau 2 de nível baixo que nem você é mais fraco que o treinador da minha família. Comparado a você, que só pode ser usado com bucha de canhão no campo de batalha, meu futuro é top. O professor se vira e fala à turma que quer fazer dupla com o Yang. Ninguém quer ir. O professor pergunta se tem algum voluntário. O amigo de Lu Seng fala quem pode derrotar ele. A gente só seria reduzido a saco de pancadas dele se fossemos lá. Quem faria uma loucura dessa? O professor observa que toda vez que ele menciona sobre combate real, os estudantes se acovardam cheios de medo, eles parecem uns gatinhos assustados. Não tem como eu ensinar eles se continuarem agindo assim. Ainda que os professores os ensinem como cultivar seus status de saúde e práticas de artes marciais. Os que querem entrar no exército após graduados e continuar na jornada de se tornar um artista marcial de elite, a maioria são estudantes excepcionais. Eles dizem que sou tendencioso para os melhores alunos, mas eles nunca pensaram nisso direito. Além do Ig Yifei, tem alguém mais disposto a levantar e encarar o desafio? Vemos o olhar determinado de Lu Seng. O professor o nota entre a turma. Aquele garoto. Que olhar é esse? É como se tivesse experiência em lutar. O professor fala que vai escolher esse aluno. Lu Seng aceita e se levanta. O professor se pergunta se eles tinham um aluno com tal potencial aqui. Seu amigo pergunta a Lu Seng se não é melhor admitir a derrota. O exame final está muito próximo. Se você se machucar agora, vai afetar os seus resultados. Não se force a isso para defender sua reputação. Lu Seng pede para ele relaxar. Eu não te falei, eu estive treinando muito recentemente. O problema fala que o tempo limite é de 10 minutos. As regras para o sparring são as mesmas de sempre, mas mantenha em mente que a segurança vem em primeiro lugar. Eles se encaram antes do combate. Aprendam um com o outro, até que o tempo acabe. O professor vê como ele está tão calmo, mesmo prestes a enfrentar o melhor aluno. Por que não notei essa qualidade nele antes? Ele pergunta a Lu Seng qual o nível do seu status de saúde na última vez que mediu. Ele responde que era de 0.802. 0.8? Tão baixo? Ele não parece ter um status de saúde de 0.8. Será que eu o julguei mal? Ele fala para não pôr força demais em seus golpes. O foco é aprender habilidades um do outro. Ian pergunta se Lu Seng está preparado. Ele fala se ele escutou o que o professor falou mais cedo. Não use suas mãos para amortecer a sua queda, ou você vai ganhar uma fratura. Você precisa proteger seus pontos fracos, especialmente sua cabeça. Lu Seng agradece a ele por lembrar. Ele diz que está pronto e está sob seus cuidados. Ele nem termina de falar e o Yang já lança um soco na direção de seu rosto. Lu Seng, você sabe o que é mais importante durante um combate real? Controlar a distância entre você e seu oponente, observando os movimentos deles, prevendo o próximo movimento, tomar vantagem do ritmo da luta usando ataques rápidos para sondar, antes de usar um ataque poderoso certeiro para garantir a sua vitória. Nada disso é importante. A coisa importante é a diferença entre os níveis do status de saúde. O vencedor já foi decidido. A pessoa mais forte irá vencer. Um inútil como você deve se humilhar na frente dos outros como um perdedor. Yang só acertou a sombra de Lu Seng. E quando ele está carregando um soco para calar a boca do Mauricinho,
ele só dá uma porrada de baixo pra cima. O pessoal fala que Lu Seng só deu um golpe. Ele só socou o Yang uma vez e derrotou ele simples assim. O professor corre para ver se o Yang Yifei está bem, porém está inconsciente depois do golpe de Lu Seng. Todos ficam sem acreditar que Lu Seng derrotou o aluno mais forte com apenas um soco. Lu Seng, ainda em modo de combate, fica sem acreditar no que está acontecendo, enquanto a galera fica comentando que ele só socou uma vez, bastou um soco e ele foi derrotado simples assim. Lu Seng fica espantado. Enquanto o bonitinho foi posto para dormir bem fácil, todos se perguntam o que foi que acabou de acontecer. O professor pergunta o que ele está esperando e manda um dos alunos ir chamar o professor da enfermaria agora mesmo. Vemos Yang Yifei sendo colocado em uma maca. Lu Seng chama o professor Zong e pede desculpas, falando que isso não foi sua intenção, e que ele não conseguiu se controlar por um momento. O professor olha seriamente para ele e diz que acidentes são inevitáveis, e fala para ele não se preocupar, ele não ficou gravemente ferido. Ele fala para Lu Seng ir com ele em seu escritório, ele tem algo para contar a ele. Lu Seng fala para seu amigo Min que está indo para o escritório do professor, e pede para avisar a ele quando a próxima aula começar. Min fala que tudo bem. Um monte de pensamentos começam a passar na cabeça de seu amigo. Como ele conseguiu derrotar Yang Yifei com apenas um soco, mesmo que o QI do Yang Yifei sendo de 1,22 mesmo assim ele não conseguiu suportar aquele golpe. Quão alto é o poder de combate de Lu Seng? Todos ficam em choque aí ver Lu Seng indo à sala do professor. Vemos que os dois chegaram na sala. Lu Seng observa tudo que tem dentro dela e vê a organização impecável do professor Zong. Ele se surpreende também em saber que ele tem um bonsai em sua sala. Ele não sabia que o professor tinha esse tipo de hobby. Sorrindo, o professor fala que isso é um pouquinho de interesse pessoal. Afinal, todo mundo tem seus próprios segredos, certo? Ele olha para Lu Seng e pergunta se ele entendeu o que ele quis dizer. Ele pergunta se seu QI estava em 0,8. Lu Seng fala que assim como o senhor disse, aquele foi o resultado do meu último teste. Muito sério, o professor pergunta se ele usou algum tipo de droga para estimular o seu QI ou sangue. Usou? Você deve saber que esses tipos de drogas são estritamente proibidas pela escola. Não só são extremamente prejudiciais ao seu corpo, se você for pego, não será apenas um simples demérito. Indignado, Lu Seng pergunta, que? Drogas? Mas é claro que não. Eu posso garantir que não uso nenhum tipo de droga proibida. O professor fala que bem, nesse caso, agora teste novamente o valor do seu QI. O professor abre uma caixa que contém uma esfera de medição. Ele fala que se você usou drogas, seu QI e sangue serão agitados e o valor mostrará flutuações drásticas. Então tentaremos seu índice de poder de combate também. Se o seu sangue corresponder ao seu QI, você também vai poder provar o seu valor. Lu Seng aceita de boa. Ele põe a mão sobre a esfera e vemos seu poder se manifestar. O professor não acredita. Seu estado de saúde é de 1.5? 1.5. Um guerreiro formal. Um guerreiro formal de apenas 18 anos. Não apenas em nossa escola, mas também em toda a cidade de Bai. Um verdadeiro gênio. O professor observa Lu Seng se preparando para testar seu poder de combate. Ele deu uma porrada que arrebentou a cabeça do boneco de teste. O professor grita o que está acontecendo. Com o poder do ataque, Lu Seng destruiu o bonsai do professor, o deixando bem triste. O professor fala que esse garoto, mesmo que esse seja apenas um modelo para estudantes, deve ser capaz até de suportar golpes das artes marciais mais legítimas. Sua força de batalha. Seu ranking de poder de combate não é o de um guerreiro iniciante. Lu Seng se sente segura a cabeça quebrada do boneco de teste. Seu professor fala que ele tinha dito que seu último teste tinha dado 0.8 e pergunta quando tinha sido esse último teste. Ele fala que foi há um mês atrás. O professor fica surpreso que tenha sido há um mês atrás. Você está dizendo que só usou meio mês. Quer dizer que só levou meio mês para aumentar o seu valor sanguíneo de 0.8 para o de um guerreiro formal? O professor pergunta se ele é um herdeiro de alguma grande família e qual grande mestre você está treinando. Lu Seng fala que sua família é comum, não é uma grande família, e que ele não tem nenhum grande mestre o ajudando. E quanto ao porquê da sua força ter progredido tão rapidamente, isso é segredo. Em um mês, seus valores de sangue e Ki quase dobraram. E sua força de combate está muito além da de um guerreiro de ranking 1.
Durante meus dias como estudante, minhas notas também eram boas. Depois de anos de treinamento duro, eu evoluí e me tornei um guerreiro de ranking 2. Depois entrei no exército. Ao pisar no campo de batalha, eu entendi uma coisa, e isso era: humanos são incapazes de derrotar monstros. Diante de monstros irracionais e poderosos, os seres humanos são tão pequenos e impotentes, e a única forma de derrotar os monstros é com outro grupo de monstros que são igualmente irracionais, e que as pessoas não podem entender. Eles são outra liga de monstros. Depois de viajar tanto em seus pensamentos, o professor fica aliviado. Agora ele entende. Ele fala que com o seu desempenho, você pode definitivamente entrar na classe de alto ranking de uma escola e ter os melhores professores te guiando. Ele diz que entrará em contato com o escritório acadêmico imediatamente. Lu Seng agradece por sua gentil oferta, mas ele acha que sua classe atual já é boa o bastante, e pensa que a aprendizagem e a orientação em seus sonhos são mais rápidas do que na escola. O professor fala que para alguém tão talentoso como você, a escola definitivamente irá fornecer total apoio, e pergunta se ele tem alguma dificuldade no cultivo que precisa ser resolvida pela escola. Lu Seng fala que nesse caso ele será franco com ele. Ele tem 2 pedidos. Ele quer se candidatar a uma bolsa de artes marciais e também espera que a escola o dê mais liberdade em sua agenda escolar. O professor saca que então, falta de apoio econômico e tempo livre é o problema, certo? O professor fala que tudo bem, ele irá ajudá-lo a se inscrever para a bolsa especial, e que ele irá receber 30 mil. Quanto ao tempo livre, avisarei a Secretaria da Educação. O pedido de bolsa só será aprovado depois de 2 dias, mas suas práticas não podem esperar. Eu vou te dar isso por enquanto. Você pode me pagar depois de receber o dinheiro. Esse é um cartão Black de artes marciais. Há pelo menos 100 mil nele. Fala o professor. Isso é mais do que o dinheiro da bolsa de estudos que vou receber.